Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária e mais uma reflexão sobre o Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que crer nele, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Hoje, eu queria focar um pouco nesse personagem, o Nicodemos. Quem que é o Nicodemos? Nicodemos é um membro do Sinédrio, ou seja, ele era do alto escalão do judaísmo. Aí a gente pensa, nossa, mas ele era um fariseu? Sim, pode-se dizer que sim. Mas ele não era como os outros. E aí já vem aquela primeira questão, né? O cuidado com generalizar. A gente sempre fala do farisaísmo e aí a gente imagina que absolutamente todos os fariseus eram ruins. Não, tinha um ou outro que salvava. E Nicodemos era um desses. Mas ele ainda estava com um pezinho atrás. Ele foi procurar Jesus à noite. Isso não está escrito nesse texto, mas quando a gente vê a íntegra desse trecho do Evangelho, a gente vê que ele foi à noite. A noite na Bíblia, vocês devem ter ouvido falar disso já, né? A noite escura é aquele momento meio negativo. Nicodemos foi lá e não quis ir à luz do dia, não quis ser visto, foi meio escondidinho. E Nicodemos era uma pessoa muito sábia, era um homem letrado, era um homem inteligente, um homem estudado, um homem que conhecia muito da lei dos judeus. Só que algo em Jesus chamou a atenção nele, algo naquele rabi, que é como ele se dirigia a Jesus, chamou Nicodemos. E aí a razão de Nicodemos foi tocada. Mas do ponto de vista da fé, ele não estava 100% aberto. Nicodemos só vai realmente se converter, acreditar em Jesus, acreditar verdadeiramente em Jesus por meio da fé alinhada à razão após a morte de Jesus. Ele acredita um pouco tarde demais, no sentido de Jesus, homem vivo, aqui na terra. E aí ele vai lá e é Nicodemos que fala, olha, vamos descer Jesus dessa cruz e vamos dar um enterro para ele. Veja aqui, o que isso nos traz? Nós, muitas vezes, ficamos numa religião meio acomodada. Nós levamos a nossa religião de uma forma... Às vezes a gente esquece dessa junção de fé e de razão. Muitas vezes a gente alimenta muito a nossa fé, a nossa crença. A gente vai à missa, a gente faz tudo que tem que ser feito na missa, a gente reza, mas a gente não conhece verdadeiramente aquilo. E quando não se conhece naquilo que se crê, muitas vezes pode-se cair naquela tentação. Ai, mas eu acredito nisso, mas aquela outra crença parece que faz tanto sentido, né? Ora, alguém te falou o sentido de outras crenças e você não foi atrás de entender a sua. Então você tem que exercitar a sua razão. Estude o que a sua religião te diz, entenda os atos litúrgicos que você faz. Entenda o porquê das coisas, conheça a história de Jesus, conheça a vida de Jesus, conheça sobre os apóstolos, vá atrás. Por outro lado, não adianta você fazer isso, você estudar, você ler, você conhecer de cabo a rabo a Bíblia, a vida dos santos, e você não ter fé. Muitos ateus estudiosos conhecem a Bíblia. Muitos ateus estudiosos provavelmente sabem mais do que você e do que eu sobre a vida de Jesus, sobre os detalhes históricos, mas eles não acreditam. Então, olhe para Nicodemos lá na frente, a partir do momento que
Ele foi, buscou entender o que Jesus pregava e, posteriormente, abriu a sua fé e acreditou em Jesus. Deu esse pulo, aceitou o que Jesus estava pregando. Faça isso. Se você já tem uma crença muito forte, comece a buscar entender a razão das coisas. A pastoral universitária está aqui para isso. A gente busca explicar as passagens bíblicas, a gente faz os nossos encontros buscando falar sobre diversos temas da nossa fé, para que o conhecimento acerca daquilo que a gente acredita se solidifique em nós. Se você já sabe muito, mas tem uma fé meio que mais ou menos, não reza muito, está na quaresma como se nada tivesse acontecendo, não vai à missa, não dá muita moral para sacramentos, enfim, aproveite que você já tem o conhecimento e comece a exercitar a sua fé. Vá atrás, comece a rezar, reze, abra-se para uma vida de oração, para uma vida de espiritualidade. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e até a semana que vem, mais uma reflexão sobre o Evangelho. Fica o meu convite para que ao longo dessa semana você exercite a sua vida de oração e exercite a sua vida de estudos acerca daquilo que você acredita. Até a semana que vem.